Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos top 3 ações baratas para enriquecer. Então não estou falando dessas ações previdenciárias clichês, são empresas menores que podem ser mais desconhecidas e também apresentam um ótimo potencial de crescimento pela frente. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Então, sem enrolação, vamos para a primeira empresa da lista, é a CSU Digital. Podemos dizer que ela está no meio termo entre telecomunicações e uma empresa de tecnologia. Ela é uma empresa que oferece soluções de processamento de pagamento, marketing, atendimento e de serviço bancário para serviços. Então, o público-alvo da empresa são justamente outras empresas, sejam elas grandes ou também pequenas. É capaz de atender às diferentes demandas de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, basicamente, a empresa divide as suas operações em 4 soluções. Seria a solução de processamento de meios de pagamentos, por exemplo, pelo cartão de crédito. Também oferece ferramentas e estratégias de marketing para e-commerce. Atende também às demandas que os clientes têm em relação a todas as dimensões do atendimento do cliente, seja o saque, a cobrança e todo esse ecossistema, e também oferece um serviço para as empresas que querem integrar ainda mais o cliente com o seu ecossistema. Então é uma empresa bem tecnológica, muito promissor pela frente e uma empresa pequena. Se você for ver, o tamanho dela não é nem R$1 bilhão. Então para essas empresas de tecnologia é muito pequena ainda, tem muito mercado para ocupar. Tem 100% de tag along, então caso a empresa fosse vendida, você receberia 100% do valor negociado. Tem um ótimo free float, então a empresa não está só interessada em financiadores, e sim acionistas. A sua liquidez acaba sendo baixa, mas como é uma empresa, entre aspas, de um risco maior, uma empresa que não é perene, uma empresa menor, mais volátil, obviamente você não vai investir a maior quantia da sua carteira, é uma posição para oportunidade, e para quem investe pouco é o suficiente. E ela é uma empresa que surgiu em 1997, tem mais de 25 anos de criação, tem 5.540 funcionários. Se formos entender como que está a receita da empresa e os seus lucros, basicamente é uma empresa que gerou bastante receita no longo prazo, e se você for observar o seu lucro, que é essa linha marrom, teve um crescimento a partir de 2019, principalmente por causa das suas margens que melhoraram. Então a empresa não teve um crescimento tão alto na receita comparado ao seu lucro. Olha o seu ROI como que evoluiu. A empresa saiu de um ROI de 9%, hoje está em 21%. A mesma coisa o seu ROIC, teve uma melhora no longo prazo. Então a empresa está rentabilizando muito bem o seu patrimônio e o seu capital. A sua margem líquida saiu de 6% para 17%, é uma boa margem. Então empresas que não têm uma margem tão apertada, acaba tendo um fôlego maior, porque quando acontece crises, ela não dá prejuízo porque reduz as suas margens. Então acaba tendo, entre aspas, uma segurança a mais para o acionista, diferente de empresas de varejo que trabalham com margens muito apertadas, 1, 2, 3%. E o lucro da empresa também veio crescendo, saiu de um lucro de 26 milhões para atualmente 94. Os seus custos também se manteram em linha, praticamente não cresceu. A sua dívida líquida também está bem tranquila, 8,3 milhões, é uma dívida bem controlada, bem pequena. E a empresa também teve um crescimento no seu EBITDA, ou seja, a sua geração de caixa do seu lucro operacional. Então a empresa está com bons resultados em todas as linhas. O valor patrimonial da empresa hoje acaba ficando um pouco acima da média, mas ela foi distorcida por causa de 2016, 15 e 14, quando estava muito abaixo. Podemos dizer que está mais barata que ano passado, principalmente mais barata que 2020 e 2019, quando aconteceu a pandemia e teve toda essa revolução em tecnologia aqui no Brasil. O que vimos foi avançando muito mais esse ramo tecnológico, por isso que a empresa também conseguiu melhorar margens e conseguiu ter essa revitalização, essa retomada no seu lucro. Já o seu indicador de PL hoje está bem abaixo da média, 8,3 vezes, é muito mais barato que 2019, 2020 e 2021, quando teve aquele boom da explosão de tecnologia. E a empresa vem mantendo um payout bem saudável, hoje está por volta de 47%, pagou 73% em 2023, então um payout ainda nada fora da curva, não está distribuindo mais do que lucra, como tem muitas empresas que fazem para atrair acionistas. Na relação EV sobre EBITDA, também está um pouquinho acima da média, mas mais barata que anos anteriores. Então acaba tendo uma boa precificação em relação à sua geração de caixa.
E o seu ROI também teve uma boa elevação, bem acima da média, e está entregando resultados de eficiência acima dos últimos anos, então indicador muito positivo. Já o seu ROIC também hoje está acima da média, acima de anos anteriores, então um bom indicador de eficiência do seu capital. Sendo que a empresa praticamente não tem dívidas, é 0,04 vezes o seu lucro operacional anual, então não tem problemas com dívidas. Apresentou um crescimento médio de 28% em 5 anos. A receita não cresceu na mesma proporção porque a empresa melhorou margens e está com uma liquidez corrente, ou seja, a capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo de 1,20. Então é uma boa liquidez. E no indicador de lucro por ação, então acaba medindo a rentabilidade da empresa em relação às suas ações disponíveis no mercado, acabou disparando a partir de 2020, a empresa acabou tendo uma virada de chave. E hoje temos uma distorção ainda, o seu lucro, que é essa linha verde, está acima da sua cotação, um momento favorável para quem deseja investir. Então, obviamente que por ser uma empresa perene pode ser bem mais volátil, mas é uma empresa, entre aspas, do futuro, do ramo tecnológico. Aqui no Brasil tem uma carência enorme desse tipo de empresa e está com bons indicadores, uma dívida praticamente inexistente, bons indicadores de eficiência, um lucro crescente, indicadores de precificação ainda baixos comparado à média da bolsa. Então, uma ótima empresa, ao meu ver, muito promissora. E esse tipo de empresa é bom para dar uma alavancagem na carteira para quem investe pouco, entre aspas, enriquecer, porque tem um alto potencial de crescimento, pode acabar crescendo muito seu lucro, ou então se valorizando muito, claro que não é garantia, mas quando você compra boas empresas a bons preços, acaba tendo margem de segurança e um ótimo potencial pela frente. A outra empresa desta lista é a Unifique, ela é do setor de telecomunicações, é uma small cap. Ela é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, oferecendo serviços de internet e telefonia. Tem mais de 300 mil clientes, principalmente na região sul do Brasil. Ela é uma empresa que tem 1,3 bilhão de valor de mercado, uma empresa muito pequena, principalmente comparada a seus concorrentes como a Vivo e a TIM. Tem 100% de tag along, tem um bom free float de 25% e uma boa liquidez, passou em todos os requisitos. Sendo que a sua dívida também é muito pequena, 30 milhões somente de dívida líquida, então não tem problemas com dívidas. É uma empresa que teve um forte crescimento desde quando foi lançada aqui na bolsa em 2021, cresceu sua receita todos os anos, o seu lucro cresceu junto, então é uma empresa que está se mostrando ser muito rentável e muito promissora. Tanto é que ela teve uma elevação no seu ROI, está beirando os 15%, o seu ROI que está num patamar considerável de 12%, temos uma margem líquida também muito boa, não é tão apertada, a sua dívida líquida está bem tranquila por enquanto, a receita veio crescendo fortemente, quase dobrou comparado a 2021, o seu lucro dobrou comparado a 2021, saiu de 80 milhões para 167. Então, empresa com ótimos indicadores, principalmente apresentando um ótimo lucro e uma ótima receita. E comparada ao ano que ela foi lançada em 2021, ela estava sendo negociada a quase 29 vezes lucro. Deixa eu te explicar o que acontece quando a bolsa está em alta. Geralmente acontece muito IPOs, ou seja, muitas empresas são lançadas no mercado porque a bolsa está em alta e lançadas num preço fora da realidade, muito caras, aí acabam caindo. Foi o que aconteceu com a Caixa Seguridade. Ela foi lançada a R$13, naquela época ela caiu para 7. Então não é que a empresa seja ruim, é que na verdade eles aproveitam do fenômeno do mercado por estar em alta e acabam lançando a empresa numa precificação muito alta. Então acabou tendo essa correção e hoje está a 8 vezes lucro, ou seja, para quem deseja investir é muito mais compensatório. E o seu valor patrimonial hoje também é o menor patamar desde que foi lançada, 1,2 vezes, é praticamente a metade do que foi lançada em 2021. E a empresa, como eu disse para vocês, praticamente não tem dívidas, não terá problemas com isso, tem um bom ROI e um ROIC satisfatório, a sua margem líquida acaba sendo também muito boa, não é tão apertada igual a empresa de varejo, e a empresa vem mantendo um payout bem saudável, teve uma elevação agora, mais 50% para uma empresa de telecomunicações, ainda é muito tranquilo, muito saudável, então não é um payout artificial. O lucro por ação da empresa teve um forte crescimento, saiu de 22 centavos por cada ação para agora 46 centavos, então é uma empresa muito lucrativa. A empresa também possui uma boa liquidez corrente, passando neste requisito. Em questão dos dividendos, hoje já está beirando 6% com 50% de payout. Então, se ela continuar crescendo lucros como já vem fazendo e tiver um payout por volta de 50%, 60% até 70%, que é um payout saudável, pode pagar um alto dividendo. E em 2023, ela acabou pagando no mês 3, acabou pagando no mês 7 e no mês 10.
agora em 2022 no mês 2, no mês 6 2 pagamentos e talvez teremos mais um lá pelo mês 10 ou então no final do ano, ou seja, por volta de 3 pagamentos no ano, uma boa frequência. Então, ao meu ver, fugindo da Vivo e da TIM, que é uma empresa muito grande, praticamente não cresceu nos últimos 10 anos, porque já ocupou quase todo o território brasileiro, a Unifique acaba sendo uma empresa muito mais promissora, claro que pode ser mais volátil, tem um risco maior embutido, mas tem um potencial enorme de crescimento para quem deseja uma empresa do setor best do Barsi, no setor de telecomunicações, pode ser uma das melhores opções, principalmente para quem investe pouco e precisa de um crescimento maior pela frente, porque para o pequeno investidor às vezes é necessário se alavancar. Lembrando que o retorno é proporcional ao risco. E a última empresa desta lista é uma empresa do setor de metalúrgica, então é uma empresa um pouco mais volátil, também atrelada a commodities, mas não deixa claro de ser uma ótima empresa. Ela é uma empresa com negócios verticalizados, então ela atua em produção de energia elétrica renovável, metalurgia, produção florestal e mineração. O que é uma empresa verticalizada? Basicamente, ela começa na primeira cadeia de produção, vai para a segunda, a terceira, a quarta, até o fim das suas operações. Então, é uma empresa que está presente desde o início das suas operações, desde lá na parte da produção florestal, geração da sua própria energia para depois a venda dos seus produtos. E ela é uma empresa muito antiga na bolsa, em 1961 ela entrou na bolsa e foi fundada, tem 3.245 funcionários. E para uma metalúrgica ela ainda é pequena, 3,47 bilhões de valor de mercado, comparando com suas concorrentes, ela ainda tem bastante potencial de crescimento. É uma empresa que não tem dívidas, está negativa, então não tem problemas com isso, mas também um ponto negativo é que não tem tag along, então basicamente está precificado na sua cotação. A sua liquidez é muito boa, tem 4,3 milhões por dia para o pequeno investidor, é mais do que o suficiente e tem um ótimo free float também. A empresa teve um crescimento de receita bem forte no longo prazo, 2021 e 2022, principalmente com minério de ferro em alta, ela acabou tendo uma boa rentabilidade, agora acabou desabando, normal de empresas cíclicas, tem que saber entender o jogo. Ela teve um lucro de mais de 1 bilhão de reais em 2022, atualmente está em 292 milhões, então é normal de empresas desse estilo oscilar. É melhor comprar quando a empresa está depreciada em baixa do que comprar quando a empresa está no seu topo histórico. As suas margens também tiveram uma queda natural quando a empresa está depreciada, o seu ROI e o seu ROIC também. Mas os seus custos acabaram também se mantendo em linha. A sua dívida hoje está negativa, então não tem problemas com dívidas, é uma empresa muito redondinha. Hoje o seu PL está em quase 10 vezes, então acaba sendo inversamente comparado a empresas normais, entre aspas, porque o lucro da empresa acaba caindo e a cotação não acompanha da mesma forma. Então, empresa de commodities, esse indicador acaba tendo outra relevância. Então, comparado a 2022, quando a empresa estava nas alturas, estava negociada a 4 vezes lucro, hoje é um sinal que você está comprando em baixa. O seu valor patrimonial está bem depreciado, o mesmo patamar quase de 2016, então nesse indicador tem bastante desconto. Já na parte do seu payout, acaba tendo também um payout bem saudável de 60%, normal dessas empresas. Aí 2022 pagou um bom dividendo mesmo com 40% de payout porque estava em alta. O seu ROI e o seu ROIC, como eu falei para vocês, tiveram quedas de eficiência por causa do ciclo de baixa agora. Mas é a mesma coisa da Vale, a gigante que temos aqui no Brasil. Quem comprou a R$120 no seu topo histórico, principalmente o minério de ferro estava na alta histórica, acabou amargando um prejuízo muito grande. Quem compra quando está em baixa, surfa toda essa recuperação e toda essa alta do minério de ferro, da commodity e consegue um yield muito alto. Então a dívida da empresa é negativa, a empresa não tem problemas com isso, não corre um grande risco. A empresa está mantendo uma margem satisfatória ainda para o ciclo de baixa, 13%, uma margem muito boa. Na relação EV sobre EBITDA, hoje também acabou subindo um pouco, 8,8 vezes, claro que é mais alto que nos anos anteriores quando estava em alta. A empresa apresentou um crescimento de lucros em 5 anos de 5%, então por mais que tenha caído, os seus lucros ainda assim têm um crescimento. E uma liquidez corrente fenomenal, então é a capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo. Na questão de dividendos, em 2022 a empresa pagou 10%, com somente 43% de payout. Então no próximo ciclo de alta, se você comprar barato e a empresa distribuir um payout satisfatório, pode colher um alto dividendo. Sendo que em 2023 tivemos um pagamento no mês 6, no mês 9 e no mês 12. Podemos dizer que são em torno de 3 pagamentos no ano. E hoje o seu lucro e a sua cotação abriram uma distorção desfavorável. Mas, como eu disse para vocês, empresas de commodities, a análise é outra. Então acaba indicando que a empresa está depreciada.
acabou se encontrando em 2022 no ciclo de alta. Então, empresas desse segmento, empresas do agronegócio, empresas de mineração, empresas dos mais variados tipos de commodities, é melhor você comprar quando está em baixa, bem depreciado, do que comprar no seu topo histórico, ganhar um ano ou outro um bom dividendo e depois a empresa cair 50%. Então a Ferbasa pode se tornar uma ótima oportunidade no ciclo de alta, pode acabar alavancando sua carteira, fazer te enriquecer, mas é preciso conhecer o jogo, saber que agora você pode não colher um bom dividendo, a empresa pode andar de lado um ano ou outro, mas quem tem paciência e quem fica mais tempo no mercado acaba enriquecendo. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal, você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.